Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para aqui na notícia de hoje, tá? Vamos ver um texto que o Wagner falou sobre a volta do Santos aos treinos, né? De ontem à tarde. Como foi o encontro do Neymar com os companheiros, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? Pede para vocês curtirem e se inscreverem lá. Para ajuda de uma maneira melhor, diz aqui a matéria do GE. Neymar também disse diretamente ao argentino que gosta do trabalho dele e que vê uma melhora de desempenho do time desde a chegada da comissão. Bom, resumindo aqui, segundo o GE, o Neymar ligou para o Vojvoda e teria se retratado, ou melhor, teria reconhecido que se excedeu nas reclamações, no comportamento, mas não pediu desculpas. Eu não confirmei essa ligação, mas também, né, não dá para saber, né? Porque quem sabe é o Vojvoda, o Neymar ou alguma outra pessoa que o Vojvoda ou o Neymar possa ter contato. Acredito que isso possa ter acontecido, acredito, mas não tenho a confirmação. Agora, se é de fato, se é verdade que ele ligou e não teve coragem de pedir desculpas, isso mostra, né, realmente que o Neymar está muito longe de ser uma pessoa humilde. Agora, mesmo que ele tivesse pedido desculpas para o Vojvoda, mesmo que ele tivesse pedido desculpas aos jogadores lá em algum momento, na reapresentação desta terça-feira, para mim não seria suficiente. O suficiente, para mim, seria um pedido de desculpas público. Ele poderia simplesmente colocar um texto no Instagram dele. Poderia lá escrever: pessoal, quero aqui registrar meu pedido de desculpas aos jogadores, ao técnico Vojvoda, pelos meus excessos, pelo meu mau comportamento. Pronto, acabou. Era o mínimo que ele poderia fazer. Para que as pessoas, né, para que os torcedores do Santos, que também indiretamente foram desrespeitados por ele, né, porque o santista viu ali o seu maior ídolo na atualidade ter aquele tipo de comportamento lamentável, né? Então, ele teria, na minha opinião, que pedir desculpas publicamente. Publicamente. Bastava, como eu falei aqui, uma simples postagem no Instagram, em outra rede social dele. Mas ele não fez, né? Pelo menos, vou até, como aqui é ao vivo, nós estamos ao vivo, eu vou aqui entrar no... Mas é isso, rapaziada, ele não fez mesmo a postagem até nesse exato momento, tá? E vamos falar que pediu desculpa em off, mas também acho que ele devia fazer publicamente. Mas de qualquer forma, rapaziada, o Santos está no momento que ele está errado, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem. Não pode passar a mão na cabeça, tal. Mas está no momento que a gente não pode deixar a mídia só colocar isso como assunto. Porque é muito clickbait e muita gente quer que o Santos caia pra segunda divisão. Vai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, na Globo. Até soco na cara, veja a lista de confusões do Neymar. Isso, a gente não pode ficar perdendo tempo com essas notícias agora. O Santos precisa focar no campo. Quem vai jogar, como vai ser o jogo. O Santos precisa ganhar o clássico do Palmeiras. E o Palmeiras vai vir com tudo pra ganhar, porque o Palmeiras está na liderança brigando pelo título. Vai ser um jogo super difícil, entendeu? Então, rapaziada, a gente não pode ligar pra isso. A gente não pode ligar pra Neto detona Neymar. A gente não pode ligar, por exemplo, pra esse tipo de postagens aqui, ó. Neymar tinha jornalista da Globo. Tem os motivos dele pra xingar, porque todo mundo que me acompanha sabe que jornalista pra mim é quase tudo parasita, então eles se defendem de qualquer forma, e a maioria fala bosta, inventa notícia, não prova as notícias que falam, e a gente sabe que provavelmente ter xingado é porque o jornalista deve ter inventado algum tipo de coisa que não é verdade, né? Mas, enfim, pra mim jornalista não merece respeito, ainda mais desse nível aí, tá? Ainda mais sendo da Globo também. Mas enfim, então a gente não pode ficar se importando com esse tipo de notícia toda hora, galera. A gente tem que se importar com o campo. Igual aqui, por exemplo, sabemos que o Tiquinho Soares, né, vai estar de saída do Santos. E acho que independente, a não ser que ele pegue essa reta final e arrebente, salve o Santos, faz gols decisivos e para ele ficar. Até pelo salário muito alto, um desempenho muito mal fisicamente durante o ano todo e também sendo muito pouco aproveitado, né? E o Vojvoda, mesmo com 6 substituições, o Tiquinho não está sendo relacionado. E querendo ou não, é o segundo jogador mais bem pago do Santos. Só fica atrás do Neymar, entendeu? Só fica atrás do Neymar, beleza? E pra gente também fechar as notícias aqui, sobre o que o Santos recebe uma consulta do clube europeu sobre o Robinho Júnior, né, que é o time espanhol, o espanhol da Espanha mesmo, tá, lá de Barcelona, que é o rival do Barcelona dentro da Catalunha, né, uma consulta formal, time da primeira divisão da Espanha. A ideia é avaliar valores envolvidos em uma possível negociação para depois formalizar uma proposta. Realmente essa consulta foi o quê? Qual que é a multa dele, salário, luvas, tal. Provavelmente o espanhol, como nós já estamos em novembro, janeiro volta a abrir a janela, provavelmente ele já deve pegar esse orçamento. Vamos tirar, beleza, tá dentro do que a gente pode, vamos pegar esse valor aqui, quando abrir a janela a gente faz a proposta pro Santos. Mas eles querem provavelmente saber antes o que tá no contrato, né?
Então, e lembrando que o Robinho Júnior tem contrato com o Santos até abril de 2027, tá? Ele praticamente tem 2 anos e pouquinho, quase 2 anos e meio de contrato, né? E com o potencial de assumir a titularidade, né? Eu acho que ele já está pedindo espaço, né? Ele participou dos últimos 3 jogos, seja como titular ou saindo do banco. Participou também, não praticamente diretamente do gol do Lautaro, né? Que ele chutou, deu rebote e o Lautaro fez o gol. Acho que sobrou o cara que cruzou e fez o gol. Que ele termine o ano e ajude o Santos a escapar do rebaixamento. Mas o clube não foi procurar de forma oficial, até porque também não está no momento, né? Mas eu acho que vai sim chegar uma proposta oficial pelo Robinho Júnior em janeiro, ainda mais se ele se destacar nessa reta final também. Lembrando, tudo isso depende da permanência do Santos. Se o Santos cair, acho que 70-80% do elenco vai ser deslanchado, até pelos altos salários. Então a gente vai colocar Tiquinho, a gente coloca Mike, que ganha 1 milhão por mês. Tem N jogadores do Santos que ganham mais de 1 milhão, ou próximo de 1 milhão, né? Tassiano, Rolaser, quem mais ele tem os salários altos? Não sei, eu acho que o Barreal não, mas muitos caras que chegaram. Ainda chegou nessa janela no meio de ano, né? No meio de ano, né? Esse Rafael, Rincon, Schmidt. Então são N jogadores, rapaziada, que vão ser sim ou dispensados, ou vendidos, ou emprestados por outros clubes, e jogadores que jogariam na primeira divisão tranquilamente. Então vai ter assédio se o Santos cair também, porque os jogadores também não querem jogar Série B, pouquíssimos jogadores ficariam, né? E quem ficar, sabemos que o Santos vai fazer igual ao ano retrasado, vai diminuir o salário, igual o João Paulo, lembra? Depois retoma o salário quando voltar para a Série A, né? Mas é isso, rapaziada. Por enquanto as notícias foram essas, tá? Mas de qualquer forma, espero que isso não aconteça. Espero que o Santos se mantenha na primeira divisão. E com certeza, dá uma limpada no elenco. Acho que mesmo se o Santos ficar, tem jogadores que não tem condições de jogar mais no Santos, né? Não deu, não encaixou, não deu certo. E também, se o Santos cair, é muito mais fácil o Santos vender o Robinho Júnior. É mais fácil vender alguns moleques da base. Matheus Xavier, Ian, Souza. Porque o Santos vai precisar de dinheiro. Porque o orçamento para a Série B cai muito. Então o Santos vai precisar vender a base. Entendeu? Mas é isso, rapaziada. Obrigado e até o próximo vídeo.